Ok, vamos iniciar. Você pode receber o seu cliente colocando uma música ambiente. Você precisa estar disposto, disposta a entender se um momento com esse cliente pede uma música, pede uma conexão, ou apenas uma conversa trivial inicial já vai mexer nos campos sutis, digamos assim, que no primeiro momento, quando você o recebeu, você sentiu que era necessário abrir esta porta. E aí você faz uma música, um ambiente, higieniza os pés. Eu, particularmente, não costumo higienizar os pés. Gosto de receber exatamente como os pés querem me mostrar. Porque, com exceção, óbvio, daqueles pés que vieram de plantão, 30 horas sem sair de dentro de um sapato e tal, que você precisa higienizar, isso é outra coisa. Mas eu gosto de sentir também o que o cheirinho, o tato da pele sem ter sido limpa, ela me traduz. Então, para a minha sessão, isso é muito importante no começo. Dito isso, eu começo fazendo toques no pé e no tornozelo. E quando eu falo naquela aula sobre você instigar o seu inconsciente, o seu corpo, a sua consciência também, de fazer aquele toque, perguntando a outra pessoa o seu nome, perguntas que só a pessoa sabe responder, e você tocando o braço dela para você aprender a perceber a pele respondendo, porque a nossa pele responde. Existe a linguagem corporal que nos mostra um monte de coisas, mas o toque na pele, ele responde de uma forma muito verdadeira, e que às vezes a linguagem corporal nos limita ou não é lida da forma correta. Então, quando você faz o toque e a resposta é sim, a pele vibra bem sutilmente. E naquela aula onde eu mostrei sobre esse exercício do toque, quanto mais você exercitar, mais você vai perceber. Então, quando eu falo em unir a reflexologia podal ao sistêmico, eu preciso do toque, eu preciso de sentir o que essa pele está me respondendo. Quando eu toco os tornozelos, então a primeira pergunta que eu faço é: que lado hoje está vibrando? Que lado hoje está pedindo para mim olhar primeiro? Eu vou fazendo perguntas e esperando essa pele me responder. Quando eu já toco e sinto que está inchado ou que não tem energia, eu pergunto: realmente não tem energia? A pele que não tem, ela levemente pulsa. Então eu já sei que aquele lado esquerdo não está me trazendo, não está circulando a energia como precisava. Quando eu pergunto daí, sabendo que o esquerdo não está trazendo energia, quando eu pergunto ao direito, o direito me responde com uma vibração mais intensa: oi, eu tenho energia, eu estou mais forte hoje. E aí eu sei que eu preciso interpretar. Se o meu esquerdo não tem energia, o meu direito tem, eu estou precisando da permissão do meu direito para começar pelo esquerdo, ou eu começo pelo direito para fortalecer o meu esquerdo? Então são perguntas que eu vou fazendo nesse toque. E à medida que eu vou fazendo essas perguntas, eu vou percebendo que já começa a mudar a energia e a vibração nos tornozelos.
E o que são os tornozelos na medicina germânica? Por que eu começo pelos tornozelos? Isso é uma percepção minha. Os tornozelos são quem nos dá a direção para a nossa vida. Então eu vou por esse caminho ou eu vou pelo outro? Eu ando no meio, os tornozelos é que vão me guiar. Então se eu vou sentindo e começando esse atendimento pelos tornozelos, eu estou pedindo para esse cliente ir achando o seu rumo, ir achando que lado eu vou hoje, ou eu não vou para lado nenhum, o que realmente eu estou precisando olhar. E aí nós começamos a nossa sessão com esses movimentos. Então aqui hoje está pedindo para que eu comece pelo direito, para fortalecer o esquerdo. Foi a resposta que eu senti no tato. Então eu começo pelo direito. Você pode usar um creme, de preferência antialérgico, e você umedece esse pé. Você primeiramente toca de qualquer forma, sem roteiro, para trazer um certo relaxamento e para que a energia que estava nesse tornozelo possa se expandir para todo o pé. E aí nós vamos para a cabeça. Tem pessoas que começam a reflexologia pelos chakras. E aí elas começam de baixo, lá do calcanhar para cima. Eu, pessoalmente, trazendo o sistêmico e o inconsciente, que é quem nos comanda, eu gosto de começar pela cabeça. Então aqui de cara, eu vou fazendo os toques na região da cabeça e já está me dizendo que a cabeça esvaziou. O masculino direito está prestando muita atenção ou não está prestando atenção em nada. Eu nunca sei. Eu preciso ir trazendo para que o próprio cliente vá entendendo as suas percepções e o próprio cliente vá compreendendo o que o seu corpo quer dizer. Nós somos apenas ferramenta e instrumento para que ele possa chegar nesse lugar. E aí eu vou fazendo toques em todo o dedão, que é toda a minha cabeça, cérebro, encéfalo, para que vá me trazendo o que eu preciso. Desse ladinho aqui da cabeça, que seria para chegar na minha cervical aqui, vem a nossa ancestralidade. Então aqui eu tenho um pequeno caminho. Eu preciso olhar para algo, alguma crença da minha ancestralidade que ainda bloqueia a minha razão, ainda bloqueia o que eu preciso olhar. Seja no âmbito afetivo ou profissional. Como eu estou no pé direito, eu vou para o profissional, porque a pele aqui já começou a me responder. Quando eu vou fazendo esses diálogos, mesmo em silêncio, ou trazendo perguntas e reflexões ao cliente, a pele vai me respondendo e o cliente não precisa verbalizar nada. Se o cliente quiser, durante a sessão, verbalizar, não tem problema nenhum. Você só não pode perder o foco das percepções e do tato, do que a pele está respondendo. Isso. Dito isso, o primeiro momento que eu mexi na cervical não tinha nada. Quando eu falo da ancestralidade, quando a pele me responde que eu vou para o lado profissional, entre usar a razão ou não usar a razão, a cervical começa a me trazer pequenos nódulozinhos, como se quando eu passasse tivesse algo ali para mim ver. A cervical, novamente, é a ancestralidade. Então, o que eu preciso olhar das crenças ancestrais que estão me bloqueando na minha vida profissional hoje? Como eu acho um ressignificar? Como eu acho
trazer a força do que foi para eles o profissional sem me limitar. Então essas coisas é o que o corpo aqui começa a trazer. E aí eu vou para os olhos. Os olhos não olham, os olhos seguem fechados. Quando eu olho para o olhar ao centro, é onde eu menos quero olhar. Então, os olhos olham para frente ou olham para os lados. Quando o meu olho direito quer olhar ao centro, à frente, ele já não olha, ele traz limitações. Quando eu quero olhar para fora, tá tudo bem. Então, o meu lado direito, o meu lado masculino, ele olha sim, mas não para frente. Ele olha para os lados, para fora. Os ouvidos a mesma coisa. Quando eu quero escutar o interno do masculino, das crenças, da ancestralidade, do que habita em mim, do que o meu corpo está gritando, eu não escuto. Mas quando eu escuto fora, flui muito bem. Então aqui o meu corpo já está trazendo informações importantes do que eu preciso olhar. E talvez não tenha dado para ver no vídeo, à medida que eu fui falando, havia uma resistência. Os dedos ficaram mais durinhos e mais rígidos, enquanto eu falava dos olhos e dos ouvidos. E aí eu vou aqui para a parte onde é a nossa ansiedade. E o masculino, apesar de ser ansioso tanto quanto o feminino, ele não me demonstra nada aqui. Flui. Mas os dedos se aproximam, quer dizer, eu estou te escutando, eu estou te vendo, eu não concordo, mas eu também não deixo ficar no corpo, porque o homem, o masculino, não pode sentir, né? Então é isso que esse toque, com os dedinhos se fechando, me traz. E aí eu vou para a tireoide. No masculino, no direito, aparentemente parece tudo bem. Quando eu trago aparentemente parece tudo bem, bem no finalzinho dela, onde seria os canais por onde a tireoide libera os hormônios, estão bloqueados, não estão fluidos. E a tireoide nos traz a ausência ou a falta ou a diminuição de amor próprio, de necessidade de autoafirmação, de um pedido de socorro. Eu preciso ser valorizado, especialmente quando eu estou no direito, que é masculino, porque o homem tem muita dificuldade de expor isso, expor a sua vulnerabilidade, especialmente no mundo que a gente vive hoje. E aí quando eu mexo na tireoide, a parte toda pulmonar, onde eu preciso respirar, fluir e deixar a vida entrar em mim com mais força, se fechou. A ansiedade apareceu. Porque eu, fui visto. Estou desprotegido, estou vulnerável. Ela viu a minha fragilidade. E aí essa angústia, esse nervoso vem para o pulmão. Agora eu vou respirar cada vez menos para ser menos visto e daí eu não me torno frágil ou vulnerável. Tá fazendo sentido para você? Isso. Perfeito.
E aqui eu posso ir entre os dedos, fazendo uns toques, leves pressões, para voltar a trazer uma sensação de relaxamento. Porque o corpo todo agora está com o cortisol elevado e está em modo luta ou fuga. E agora? Saio, encerro a sessão ou permaneço aqui e vou enfrentar isso? Então eu estou em estresse. E quando eu vou tocando esses pontinhos, eu posso ajudar o corpo desse cliente a relaxar novamente. Isso. E aí eu vou trazendo massagens, descendo, para que eu possa deixar essa energia inteira fluir. Vamos descer ela para o estômago, descer ela para o intestino, que são os lugares onde o corpo digere essas emoções todas e promovem a transformação, a limpeza, a excreção de todas essas sensações que eu estou vivendo agora, muitas que o meu inconsciente está vivendo e eu nem sei quais são, mas estão vivendo. Então nesse momento eu vou fazendo toques em toda a coluna, no ombro, nos braços, na cintura pélvica, onde já a gente sente que a energia que eu estou trabalhando em cima já fica estagnada, e tentando trazer essa energia para as pernas e para os pés. Isso. E você vai massageando até você sentir que, opa, agora chegou num pontinho que parece que fluiu. Segue adiante. Se necessário, você volta para esse ponto. E aí, como continua estagnado na cintura pélvica, eu vou pedir socorro para o plexo solar, que é o que nos conecta com o nosso espiritual, com o nosso mental, com a Mãe Terra, com todos os elementos que existem e com aqueles que você traz como companheiros seus, como sentidos de força. E quando eu vou palpando, massageando o plexo solar, eu já começo a sentir aqui em cima no pé que a energia começa a fluir. E sentindo isso aqui no dorso do pé, eu volto a seguir os movimentos. Vou para a coluna, primeiramente, para que essa energia aqui veio como força agora possa se dissipar na coluna todinha. Já vai sendo trazido pontos desta coluna toda, onde eu preciso trabalhar. O intestino já está a milhão trabalhando, tudo que o estômago já trouxe. O estômago ainda um pouquinho não é rígido, estressado, não sei se seria essa palavra, mas tenso. O estômago ainda um pouquinho tenso, mas já mandou as emoções todas para o intestino. Então agora o intestino vai digerir, transformar, me trazer como força, como orientação, e o que não for mais útil, que eu não preciso mais carregar, ele vai mandar embora. E aí eu vou trazer a conexão das gônadas. Então eu trago um estímulo para que a testosterona trabalhe um pouco mais, para que esse masculino que digeriu tanta coisa agora consiga se fortalecer e trazer equilíbrio, equilibrando a progesterona que eu vou precisar
para olhar o esquerdo. Então eu faço toda uma manipulação aqui para que isso tudo possa fluir. Mexendo nesta parte dos hormônios masculinos, senti que precisa um estímulo tanto da coluna quanto dos membros. E aí eu estimulo os dois em conjunto. Então o que você está vendo aqui? Que cada sessão é uma sessão. Durante esse período que você vai fazendo isso, nem tudo você explica ao cliente, mas você pode ir trazendo visualizações, relaxamento, exercícios, para que, de forma lúdica, isso tudo que você está vendo aqui nos pés do cliente possam trazer um certo equilíbrio. Eu vou fazer uma visualização dos ancestrais masculinos para que eu possa olhar nos dois sentidos com os olhos, para que eu possa ouvir tanto o externo ou o interno em equilíbrio, ou hoje eu estou precisando mais ouvir o meu interno e visualizar adequadamente o que esse interno quer que eu escute, porque eu preciso dos dois juntos. Então eu trago um exercício nesse sentido, e esses são inúmeros exercícios de visualização que você pode trazer para esse cliente. Às vezes eu uso pedras, às vezes eu sugiro que ele largue uma pedra como se fosse um ouvido, às vezes eu deixo o cliente, no seu sentir, fazer o que quiser com essas pedras. Então tanto faz, não existe certo e errado, porque você, com esse toque, com isso que você está conversando com o inconsciente do cliente e com todos os órgãos sendo mexidos, você já está fazendo o que é necessário. Você só precisa conseguir manter esse cliente relaxado o suficiente para que isso tudo que está sendo visto e mexido possa chegar no lugar certo. Então, basicamente, seria isso. E aí eu vou para o esquerdo, na mesma condução. Ao final, eu toco de novo os dois tornozelos e, se necessário, eu ainda faço algum movimento para equilíbrio dos dois. Normalmente, ao final da sessão, os dois estão equilibrados. Mas é muito importante que você sinta os dois tornozelos no final e perceba se ainda há alguma instabilidade, para que você possa fazer algo, seja no toque, seja na visualização, para trazer o equilíbrio para esse cliente. Então, basicamente, a sessão toda de reflexologia se baseia nesse roteiro. Obrigada.